Olá, olá pessoal! Hoje falaremos sobre população, tema importantíssimo aí para a prova do Enem. Falaremos sobre aquelas taxas que tem um monte de nome lá e às vezes parece a mesma coisa. Falaremos sobre alguns outros conceitos, sobre alguns problemas que as populações passam, né? E começaremos essa aula falando sobre uma teoria populacional, a teoria de Malthus. Thomas Malthus dizia o que basicamente? Que iria faltar alimento porque a população estava crescendo demais. A essa teoria deu-se o nome de malthusianismo. Será que Thomas Malthus estava certo ou estava errado? Vamos pensar um pouco. Na época dele estava certo. Hoje em dia que a gente diz que ele se ferrou, né? Estava errado. Na época dele estava certo por quê? Porque do jeito que se produzia os alimentos e do jeito que estava crescendo a população, filho saindo para tudo que é lado, é claro que ia faltar rango pro pessoal. Mas hoje em dia a gente sabe que a produção de alimentos se modernizou total, né? Hoje em dia se produz muito mais alimento do que a população aguenta comer. Tem gente passando fome hoje em dia ainda, é por causa da má distribuição, mas aí é outra coisa, né? Frutos do capitalismo aí, né? Então Thomas Malthus errou devido à Revolução Verde, que foi quando a modernização chegou na agricultura. Ok? Beleza. Aí é a principal teoria populacional que cai no Enem. Vamos falar também sobre a distribuição mundial dos alimentos. Vamos pensar assim, dos alimentos não, desculpa, da população, né? Ó, tô com comida na cabeça. Distribuição populacional. Aonde tem mais gente? Na Ásia, com certeza. Ô, louco, gente. País da Ásia que tem mais gente? A China, né? Ô, louco, lá na China tem gente pra caramba. Onde mais? Índia, Estados Unidos, Indonésia. Olha, um país que não se fala muito, né? E depois o Brasil. São 5 países aí que tem mais gente. Muita gente mesmo. A gente chama das áreas que são superpovoadas, assim, onde que é melhor de se viver, de áreas ecúmenas. E as áreas onde que não dá para viver direito, assim, de áreas anecúmenas, onde não tem muita população. Certinho? Vamos ao próximo quadro. Vamos falar sobre 2 conceitos aí. IDH e o índice de Gini. Vamos começar pelo IDH. IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. O que mede o tal do IDH? O desenvolvimento do país, a qualidade de vida lá. Se o IDH é mais próximo de 1, então ele vai de 0 a 1. Então tem lá IDH 0,500 e pouco, 0,600 e pouco, até chegar no 0,1, que é o perfeito. Não tem, né, país assim. O máximo é 0,900 e pouco. Então, mede a qualidade de vida. O que eles utilizam para chegar nesse número? Eles utilizam 3 fatores: educação, saúde e a renda. Então, renda per capita. Pega lá o PIB do país, Produto Interno Bruto, o conjunto de riquezas produzidas pelo país, e divide pelo número de habitantes. Vai dar lá um PIB per capita, uma renda. Saúde. Vamos ver como é que anda aí a saúde no país. E educação. Se mede mais ou menos quanto tempo que o aluno lá, a pessoa, passou na escola. Pensa lá você. Desde o pré até chegar agora no exame do ensino médio. Quanto tempo aí que rolou, né? 12 anos, 13 anos. Aí depois você faz faculdade, mestrado, doutorado, faz um monte de coisa. Então é quanto tempo que a população passa na escola. Como é que está o Brasil? Mais ou menos, né? Não é o IDH tão baixo, mas também não é alto. Onde o IDH é baixo mesmo? É em países assim, alguns países da África, onde a expectativa de vida chega aos 40 anos, imagine, 40 anos a pessoa já está quase morrendo, louco. O país tem que ser muito pobre, né? A expectativa de vida no Brasil, por exemplo, está entre 74, 76 ali. As mulheres vivem um pouco mais do que os homens. Por quê? Porque a mulher se cuida mais, a mulher não se mete em encrenca facilmente, né? Agora o homem não vai ao médico e se mete em encrenca mais facilmente. É mais violento, salvo algumas exceções. Ok? Vamos lá. Tem também o tal do coeficiente de Gini. Aquele coeficiente de Gini, ele mede a desigualdade entre a população no país. Quanto mais o país é desigual, a distribuição de renda, né, não é legal, o coeficiente de Gini é maior. Então esse coeficiente de Gini, quanto maior, pior, é diferente dos outros. O do Brasil não está legal não, né, porque a desigualdade social aqui é grande, como na China, por exemplo. E tem países que o coeficiente de Gini é baixíssimo, porque lá a desigualdade
é muito pequena, a distribuição de renda é legal, né? Como lá na Noruega, Suécia, por exemplo. Vamos agora àquelas taxas que meio que confundem a cabeça da gente e aparecem lá no meio do exercício do Enem e às vezes confundem. Quer ver? Taxa de natalidade e taxa de fecundidade. Meu Deus, isso aí complica. Taxa de natalidade, poxa, é o número de nascimentos que tem ali no lugar. Agora, taxa de fecundidade é o número médio de crianças que a mulher tem na sua idade reprodutiva. Então, eles fazem uma média. No Brasil, as mulheres, em média, têm 1,6 filhos na sua vida. Nossa, professor, 1,6? O que é isso? Corta um filho pelo meio? Nasce um filho e a metade de outro? Claro que não. É que fazem uma média. Imagine 2 mulheres. Uma mulher teve 2 e a outra teve 1. Fazendo a média dá 1,5, né, cara? Não seja louco aí de pensar que sai só um braço na outra vez. Claro que não. Então é uma média que se faz. A taxa de fecundidade do Brasil está baixa. Dizem que para repor a população tem que ser 2 e pouquinho. Aqui está 1,6. Daqui a pouco vai faltar brasileiro aí, né? É claro que se faz algo, né? Não vai acontecer isso aí, não. Mas tem países como lá na Europa, onde eles estão assim incentivando a população a fazer mais filhos, porque está faltando mão de obra. Isso aí, a população está muito envelhecida. Aí complica. A taxa de mortalidade é o número de pessoas que morrem ali, né? Agora, a taxa de mortalidade infantil são as crianças que morrem antes de completar 1 ano de idade. Isso que é taxa de mortalidade infantil. Então, um país que tem essa taxa alta, com certeza é um país muito pobre. Temos também o crescimento vegetativo. O que é o crescimento vegetativo? É o número de nascimentos, a taxa de natalidade, menos a taxa de mortalidade. Aí dá lá o crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo é chamado também de crescimento natural. Pensa assim, como é que naturalmente se cresce a população? Né? É no vucu-vucu. Daí nasce a pessoa, ué. Como é que é um crescimento sobrenatural? Um crescimento que não é natural? É quando tem migrações. Aí a população cresce de forma não natural. Beleza? E por último, nós temos aquele conceito de PA, população economicamente ativa. É a população que contribui para o país. É a população que tem carteira assinada. É a população que gera renda. População economicamente ativa são todas as pessoas que trabalham, então às vezes não tem até carteira assinada, né? Aquelas pessoas que estão procurando emprego também. Como os desempregados há pouco tempo. Não é porque eles estão desempregados que eles já não fazem mais parte da população economicamente ativa. Eles fazem. Eles vão trabalhar um dia eles vão conseguir. Quem faz parte daquela população economicamente inativa? É aquela população que não trabalha e nem está procurando emprego. Talvez a dona de casa fica brava comigo, né? Eu trabalho mais que eles. Ah, não, sim. Mas é que não faz parte aí desse conceito. Os estudantes que só estudam e não trabalham, porque se o estudante trabalhar, ele já vai fazer parte da população economicamente ativa. Aqueles que são aposentados, tanto por idade ou por invalidez. Esses fazem parte da população economicamente inativa. Ok, gente? Falamos um pouquinho sobre os aspectos gerais da população. Espero que você estude mais aí com os seus livros e te aguardo no próximo vídeo. Abração do mestre!